O presidente russo garante em conferência anual que a Rússia está forte e em crescimento. Na sua conferência de imprensa anual, realizada em Moscovo, Vladimir Putin, ao responder às perguntas sobre a guerra na Ucrânia, afirmou que as tropas russas estão avançando, libertando territórios e que a situação está mudando a seu favor. No entanto, ao ser questionado sobre o tempo necessário para a libertação de Kursk, o presidente evitou dar prazos específicos, mencionando que os combates ainda são intensos. Putin também se referiu ao desenvolvimento de um míssil que, segundo ele, supera os sistemas ocidentais. Além disso, o presidente russo expressou disposição para se encontrar com Donald Trump, destacando que a Rússia está mais forte e mais soberana do que nos últimos anos. Pelo menos 9 pessoas morreram num incêndio ocorrido num grande edifício em construção no centro da ilha de Taiwan. Um incêndio de grandes proporções destruiu um edifício de 5 andares em construção na cidade de Taichung, em Taiwan, resultando na morte de 9 pessoas. A tragédia ocorreu em um local destinado ao processamento de alimentos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram uma intensa fumaça cinzenta e chamas saindo do edifício. Segundo as autoridades, a rápida propagação do fogo foi facilitada pela grande quantidade de painéis de espuma armazenados no local. Uma das vítimas faleceu ao saltar do terceiro andar, enquanto os corpos dos demais foram encontrados pelos bombeiros após horas de buscas nos escombros. No entanto, a operação de resgate conseguiu salvar 19 pessoas. As causas do incêndio ainda estão sob investigação pelas autoridades de Taichung. Uma menina de 8 anos e um homem de 34 anos ficaram gravemente feridos num tiroteio em Londres, enquanto o suspeito permanece em fuga. Um tiroteio ocorrido na tarde de domingo em Ladbroke, em Londres, e ambos foram transportados para o hospital e a menina encontra-se instável, enquanto o estado de saúde do homem ainda é desconhecido. Além disso, uma mulher de 32 anos também foi levada ao hospital como medida de precaução. O suspeito do crime está em fuga e as autoridades locais pedem à população que forneça qualquer informação que possa ajudá-los na localização do indivíduo. E a investigação segue ainda em andamento. As forças israelenses intensificaram os bombardeios em Gaza, resultando em 32 mortes, incluindo crianças, nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde do enclave situado. A guerra de Israel em Gaza já matou mais de 45 mil palestinianos desde 7 de outubro de 2023. Simultaneamente, Israel realizou ataques no Iêmen, atingindo usinas de energia, postos e uma instalação de petróleo em resposta a um míssil supostamente disparado pelos Houthis. Pelo menos 9 pessoas morreram nos bombardeios, segundo a mídia local. Na Cisjordânia, a autoridade palestiniana realizou operações no campo de refugiados de Jenin, alegando combater elementos sem lei. A ONU denunciou a recusa de Israel em permitir a entrega de ajuda às áreas cercadas que enfrentaram bloqueio há mais de 70 dias, agravando a crise humanitária. A Alemanha expressou preocupação com a possível saída de médicos sírios após a queda de Bashar al-Assad, que pode levar muitos a retornarem à Síria. Atualmente, os médicos sírios são o maior grupo de profissionais estrangeiros no setor da saúde da Alemanha, representando entre 2% e 3% dos médicos no país. Estima-se que cerca de 6 mil médicos sírios atuem no sistema de saúde alemão, sendo que cerca de 5 mil estão empregados em hospitais. A ministra do Interior alertou que a partida em massa dos médicos sírios teria um grande impacto com as áreas inteiras no setor da saúde, desparecendo o que poderia afetar o funcionamento dos hospitais e dos centros de saúde. Ela afirmou que a Alemanha deve fazer um esforço para garantir que os sírios que já se integraram no país permaneçam e continuem a contribuir para a economia.
Embora alguns médicos sírios considerem o retorno à Síria, especialmente aqueles com familiares no país, muitos se sentem bem estabelecidos na Alemanha e não têm planos imediatos de partir. Uma pediatra síria em Berlim afirmou que a saída de médicos sírios teria um grande impacto no sistema de saúde, que já enfrenta escassez de pessoal. Ela sugeriu que a Alemanha poderia estabelecer uma cooperação com a Síria para ajudar ambas as nações. Um outro médico sírio, com clínica própria em Berlim, compartilhou a mesma visão, ressaltando que, apesar das preocupações, a maioria dos médicos sírios está estabelecida e não pretende voltar à Síria. No entanto, ele destacou que a Alemanha precisa melhorar as condições de trabalho no setor de saúde, como salários mais competitivos e melhores condições de trabalho para garantir que os profissionais de saúde permaneçam naquele país. O presidente do Instituto de Gestão de Riscos de Desastres visitou Metugia, em Cabo Delgado, para avaliar os danos do ciclone Chido e pediu agilidade na coleta de dados sobre as consequências do mau tempo. É assim que ficou o posto administrativo de Mienza, no distrito de Metugia, após a passagem do ciclone Chido no último domingo. Nesta imagem aérea, dificilmente se vê uma habitação ou infraestrutura pública intacta. Quase tudo ficou devastado. A presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, Luísa Meck, visitou o local para ver de perto os estragos do ciclone. O ciclone Chido não poupou nem sequer a aldeia de Ingalani, onde grande parte dos deslocados de terrorismo estão realocados. Depois de inteirar-se dos danos, a presidente do INGD exortou ao administrador de Metugia para maior celeridade na coleta de dados para permitir uma rápida resposta à emergência. No posto administrativo de Mies, para além de casa da população, a Secretaria Administrativa, o mercado de frutas e hortícolas Isaura Ferrão Nunes também não escaparam à fúria do ciclone. Membros do governo central já estão em Cabo Delgado a coordenar a resposta aos impactos do mau tempo do último domingo.